Olá, boa tarde. O programa de hoje vai falar sobre lipoaspiração. Você que está em casa e tem dúvidas, olha só, hoje eu recebo um cirurgião plástico, o Dr. Eric Oliveira. Ele já está aqui ao meu lado, vai tirar as nossas dúvidas também, dar muitas dicas, como é que a gente escolhe um bom profissional. Não saia daí, o Consulta ao Doutor está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. O tema de hoje é lipoaspiração. Você que está em casa, tem alguma dúvida? Então aproveita esse momento e liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Você também participa pelo Twitter e é muito fácil, eu estou conectada aqui no Twitter, eu leio a sua pergunta, o doutor responde ao vivo, @consultadoutor. Você também participa pelo Instagram, @consultaaldoutor, tem sempre fotos lá, você pode curtir. E sempre pelo e-mail, consulta@hittv.com.br. Você aproveita, sugere um tema, faz suas perguntas, que a gente traz um especialista para falar sobre o assunto. Hoje eu recebo o Dr. Eric Oliveira, ele é cirurgião plástico. A missão aqui de tirar as nossas dúvidas sobre lipoaspiração. Doutor, obrigada por ter vindo. Obrigado, Denise, obrigado a todos de casa. É um prazer estar aqui, parabéns pelo programa, sucesso. Obrigada, doutor. Olha, é um tema que as pessoas pedem bastante, né? As pessoas querem ouvir falar sobre cirurgia plástica, até porque precisam saber o que é indicado, para que serve de fato a lipoaspiração. A gente também falou já de outras cirurgias plásticas. E eu sei que de ano para ano muda a cirurgia mais feita, né? Às vezes é a colocação da prótese de silicone, às vezes é a lipoaspiração. A gente está em que ano agora, doutor? Bom, verdade. Este ano é o ano da lipo. É o ano da lipo no Brasil, é o ano da lipo na Europa. Nos Estados Unidos também é o ano da lipo, principalmente aqui no Brasil, que esse ano nós temos mais cirurgias de lipoaspiração realizadas do que de cirurgia de mama, de prótese de mama. Agora, porque a lipoaspiração, aí a gente cai numa... A cirurgia de prótese de silicone, a colocação do silicone no seio, você faz uma vez e eventualmente você precisa trocar depois de muitos anos, né? A lipoaspiração, doutor, tem gente que faz sempre lipoaspiração. Por que acontece isso? Então, verdade, Denise. Primeiro, a lipoaspiração, ela tem que ser encarada como uma cirurgia, tá? Há casos que ela precisa de uma revisão, mas é o seguinte, quando você faz uma lipoaspiração, você tem que entender que você vai ter que ter os mesmos cuidados com dieta, cuidado com a alimentação, para você não ganhar de novo a gordurinha. Por quê? Aquela gordura que cresce até a puberdade, ela não cresce mais depois ela não vai se modelar com a lipoaspiração. Tá. Então, se você tira a gordura de um lugar e você volta a engordar, aquele lugarzinho que você está acostumado a ter a gordura, não vai voltar para lá, vai voltar para outro lugar. E quando a paciente não entende isso, não é muito bem conversado, ela vai virar uma cliente eterna. A pessoa pode ficar deformada, doutor, com isso que você me disse? Então, você faz a lipoaspiração numa determinada região do corpo, depois o doutor vai explicar como é que é essa lipoaspiração, se dá para escolher a parte do corpo que você quer, que a gordura seja retirada com mais intensidade, enfim. A pessoa não engorda mais naquele lugar, engorda em outro, a pessoa vai ficar deformada, não? Então, o que acontece é o seguinte, por exemplo, vem uma paciente no meu consultório que tem aquele pneuzinho e sempre que ela engorda, volta o pneuzinho, emagrece, o pneuzinho cada vez mais difícil de sair. A gente faz a lipoaspiração no pneuzinho. Se a paciente não segue essa conduta de segurar na alimentação do regime, quando ela engordar, ela não engorda naquele pneuzinho. O organismo vai criar uma outra área para acúmulo dessa gordurinha. Não é um milagre, então. Engordou, comeu demais, gastou menos energia, engordou. É isso. Exatamente. Na teoria é fácil, né? Na teoria é fácil. Então, assim, não pode encarar a lipoaspiração sem entender que você vai ter que fazer uma reeducação alimentar. Certo. Quais são os limites da lipoaspiração? Então, a pessoa vai fazer uma lipoaspiração, o que ela imagina quando ela chega no seu consultório ainda sem ter essa informação que a gente está passando aqui hoje?
quero fazer uma lipoaspiração. Ela imagina o quê? Que o corpo dela inteiro vai ser lipoaspirado? Ou a pessoa já chega com uma ideia de que não é tudo que se faz, você tem que escolher quais são os limites da retirada de gordura. Então, Denise, a lipoaspiração, o médico tem que orientar a paciente primeiro com as expectativas, tá? A lipoaspiração serve para modelar o corpo, para esculpir o corpo, mas para isso, primeiro, você já tem que estar com o corpo para a gente modelar, não é para emagrecer a lipoaspiração. Muitas pacientes chegam ao consultório achando que vai emagrecer, não. Você tem que ter tentado fazer o regime, fazer um esporte e modelar. Até assim, uma gordinha pode sim fazer a lipoaspiração, mas é para modelar. O corpo vai ficar mais bonito, porém ela não vai ficar mais magra. Exatamente, exatamente. E quais os limites que a gente tem para a lipoaspiração? Hoje o Conselho Federal de Medicina, aqui no Brasil, o que ele recomenda? 5 a 7% do peso corpóreo pode ser aspirado, tá? 7% nessas lipos, que a gente chama lipo úmida ou super úmido, que você injeta líquido antes, e 5% nas lipos, que são lipos secas. Por exemplo, uma paciente de 60 quilos, tá? O que você pode aspirar nela são 4 litros e 200. Tá? Quem é que escolhe essas técnicas? Você me falou da seca e da outra. Então, hoje o mais usual são as técnicas úmidas e superúmidas, porque você tem um controle maior da área aspirada, ela sai com mais facilidade e você não faz a paciente perder tanto sangue que nem as técnicas mais antigas, que eram as técnicas a seco. Lógico, pequena área, você pode fazer uma lipo seca, pode fazer uma lipo sem fundir muitos líquidos e você tem um resultado bom também. É o médico que vai definir isso, né? Exatamente. A pessoa nem chega com essa informação, na verdade. Ela quer fazer a lipoaspiração, tem que confiar no médico, que a gente vai falar mais pra frente sobre a escolha desse profissional. Como todas as outras áreas da medicina, a gente vai então ao médico, a gente precisa saber se ele é um especialista, está com um problema na coluna, que seja então um especialista em coluna, a gente tem que procurar sempre o melhor, a gente vai falar daqui a pouquinho. A lipoaspiração, então, você falou da gordinha que pode fazer a lipoaspiração, o corpo vai ficar modelado, porém ela não vai emagrecer. Esse não é o objetivo da lipoaspiração. Agora, para a pessoa ter o resultado ali que ela gostaria, ela já tem que estar nesse processo de emagrecimento, aquela gordura que sobrou, que não adianta fazer abdominal, não adianta mais fazer academia, sobrou aquela gordura ali localizada, é isso que a lipoaspiração vai tirar. Exatamente, essa gordurinha que ela não consegue tirar por outros métodos. Não consegue tirar emagrecendo com regime, com academia, é isso que a lipoaspiração ajuda. E a remodelar algumas áreas que, às vezes até por falta, que aí a lipoescultura, a gente cai na lipoescultura. Você tira aquela gordurinha, trabalha aquela gordurinha e reinjeta em outros lugares do corpo. Tá, isso acontece com frequência? As pessoas que querem tirar a gordura de um lugar e colocar no outro. Aqui no Brasil, isso é comum? A lipoescultura hoje, ela anda junto com a lipoaspiração. É difícil até a gente separar esse termo, porque a paciente chega lá, às vezes a gente está lipando, vê uma outra área que dá para ser melhor remodelada, trabalha essa gordura e reinjeta essa gordura em outro lugar. Tá, não fica deformada, não tem nenhum problema em fazer isso? Não, a lipoenxertia não tem problema, contanto que você faça ela com critérios e se realmente a paciente tem uma boa área para ser enxertada aquela gordura. Tá. Doutora, a lipoaspiração ela precisa ser feita em um hospital, no centro cirúrgico? Como que é isso? Para as pessoas que estão em casa saberem que de repente a gente sabe que tem muitas propagandas sobre procedimentos estéticos. Né? Então, o que tem que ser feito no centro cirúrgico? A lipoaspiração é um desses procedimentos? A lipoaspiração, como toda cirurgia, é um procedimento que você tem que fazer em ambiente de centro cirúrgico, ambiente hospitalar de preferência. Lipoaspiração é uma cirurgia de um porte que a gente chama de porte 3, é uma cirurgia de médio a grande porte. Tem que fazer, tem que ter um carrinho de anestesia, tem que ter o anestesista do lado, tem que estar no ambiente hospitalar com todas as normativas da vigilância sanitária e do Conselho Federal de Medicina, todo equipamento de segurança. Tá. Anestesia geral, doutor? Anestesia pode-se fazer geral, pode-se fazer RAC, peri,
e até anestesia local, dependendo do tipo de lipoaspiração. Uma lipoaspiração pequena, só no abdômen inferior, num ambiente, lógico, sempre um ambiente cirúrgico adequado, dá para você fazer com anestesia local, por exemplo. As pessoas têm um pouco de receio, a gente já falou aqui até sobre anestesia, um programa só sobre anestesia. As pessoas têm um pouco de medo de fazer anestesia, de fazer um procedimento com anestesia geral, apesar de ser super seguro, né? Você percebe isso nos seus pacientes? Eu vejo, claramente, os pacientes chegam, ainda tem aquele mito da anestesia geral. A anestesia geral é segura, feita por um anestesista no ambiente legal. Então, como assim? O paciente vai, primeiro tem o pré-operatório. Esse pré-operatório vem junto também com uma entrevista com o anestesista e uma entrevista com o próprio médico que vai operá-la. Nisso ele vai ver os riscos, vai conduzir o risco para você poder fazer uma anestesia geral. A anestesia geral hoje, você controla o paciente em todos os aspectos na cirurgia. Então você sabe como ele está evoluindo. Você tem um controle melhor da via aérea, controle melhor da respiração dele. Então, em a maioria dos casos para cirurgias de grande porte, é o método de eleição para você anestesiar um paciente. Tá. O que vai contra uma cirurgia plástica? A gente sabe que tem algumas condutas de risco para qualquer tipo de procedimento. Alcoolismo, tabagismo. Isso prejudica também essa pessoa? Se ela tem aí uma vida com o tabagismo, com o alcoolismo, ela tem que se afastar para fazer uma cirurgia como a lipoaspiração, por exemplo? Bom, uma lipoaspiração, com certeza, o álcool aumenta o risco porque você vai ter um pós-operatório complicado, um pós-operatório onde você já vai exigir um metabolismo aumentado para a paciente se recuperar, e o álcool atrapalha isso daí, tá? O cigarro, ele vai atrapalhar em vários aspectos, desde a circulação sanguínea até a cicatrização. Então, tudo isso compromete a qualidade da pele, principalmente. Tudo isso compromete a cirurgia, compromete a parte estética, o resultado e a segurança do paciente. Agora, não basta chegar ao médico, né, doutora, ainda que tenha escolhido o bom profissional, e chegar e já achar que vai fazer a lipoaspiração na outra semana. Você precisa de quanto tempo para fazer todos os exames? Que exames você precisa? E que liberação, por exemplo, alguém que tem um problema vascular, por exemplo, você precisa da liberação do médico? Alguém que tem um problema cardíaco, você precisa da liberação desse outro médico? O pré-operatório é a parte que eu costumo dizer, é a parte mais importante da cirurgia, porque ali você vai classificar a paciente com os riscos. Então, você tem que pedir os exames, pelo menos um exame de sangue, um exame de coagulograma para saber se ela coagula, se o sangue fica direitinho no vaso. Você tem que pedir os eletrólitos para saber quais os elementos se tem um comprometimento renal. Você tem que dar uma estratificada na paciente. Bom, depois de todos esses exames, você tem que pedir uma avaliação do cardiologista. Ele vai falar o risco cardiológico da paciente na cirurgia. E com isso a gente vai delimitar. É uma anestesia geral, tem que usar uma meia por quanto tempo, tem que fazer uma profilaxia para tromboembolismo pulmonar, por exemplo, tem que tomar droga para isso antes da cirurgia. Tá? A cirurgia tem que ser muito bem coberta, não dá simplesmente para a paciente chegar num dia e já 2 dias depois estar operando. Pelo menos uma semana para fazer todo esse pré-operatório, ela volta no consultório, eu olho todos aqueles exames, vejo a cartinha de liberação do cardiologista, no caso de um outro médico que trata, um hepatologista, se ela tiver um tratamento do fígado, ginecologista, se tiver um tratamento específico na área que eu vou trabalhar. Tudo isso tem que ser muito bem acoplado para a cirurgia ser realizada. Doutora, a gente sabe que a gente fala de mulher, né, mas homem também faz lipoaspiração, né? Sempre eu uso Exatamente. As palavras no feminino, mas homens também fazem. É claro que eu acho que a maioria é mulher, né? Mas os meninos também se preocupam e também buscam aí um corpo mais bonito, também fazem lipoaspiração. Você atende muitos homens na sua clínica? Cada vez mais você vê que os homens estão se aproximando mais da cirurgia plástica, coisa que não acontecia antes. E normalmente eles marcam sempre a última consulta do dia. Ele chega lá, meio como que
que não pensasse em cirurgia, estou aqui, vim, é sempre uma historinha até ele começar a falar que realmente quer fazer, precisa fazer. É difícil a exposição da vaidade, ainda mais no Brasil eu vejo que tem uma dificuldade maior. Nos Estados Unidos era mais comum o homem chegar e se apresentar para o médico do que aqui. Aqui ele dá aquele rodeio, só eu vejo essa diferença bem clara. Tem esse rodeio, mas ao mesmo tempo o homem chega mais consciente do que quer fazer, né? A mulher, como costuma ser mais vaidosa, de repente não está feliz com o corpo naquela semana, já vai procurar o cirurgião plástico. Tem muito disso. Às vezes você olha para a paciente e fala assim, olha, trabalha um pouco mais nisso, eu acho que o corpo tá legal, apesar às vezes a pessoa não se enxerga como ela está, né? Então, existe isso? Exatamente, isso que a gente chama o dismorfismo, quando a pessoa olha e não vê realmente o que ela apresenta ou o que ela quer. Então, assim, essas pacientes, tem até um trabalho legal que falam que essas pacientes chegam a ser até 15% do consultório de cirurgia plástica. Então, essas pacientes nunca vão estar satisfeitas, que ela olha o corpo dela de uma maneira diferente. Então, assim, a gente tem um trabalho árduo para fazer a triagem e perceber que paciente é essa. Tem paciente que a gente tem que mandar para fazer uma avaliação com o psicólogo para ver se realmente ela está vendo e está entendendo o que eu quero falar para ela. Você pode se recusar, então, a fazer uma cirurgia plástica nessa paciente que você acha que não vai estar satisfeita, vai fazer uma vez, depois vai querer fazer outra, já fez várias de repente, o corpo está legal e a pessoa quer se submeter de novo ao procedimento cirúrgico. Você pode falar para ela, olha, vai para casa, pensa melhor, indica um psicólogo, isso acontece bastante? Posso, como costumo recusar. É muito comum hoje, os padrões de beleza mudaram muito. As pacientes têm muita informação hoje na internet, então assim, estão chegando mais ao consultório. E normalmente elas chegam lá, não sabem muito o que quer, tem muito que, fulana de tal, minha amiga fez, quer fazer também. E ela chega lá e às vezes tem esse dismorfismo. Ela não está, você vê, você tem que dar uma orientada. Seu trabalho primeiro é o trabalho de médico. Tá? Tem muita paciente que fala assim, não, sinto muito, mas dá para fazer uma academiazinha, dá para regular a alimentação aqui e ali. Então, a gente vê essa necessidade do médico, às vezes, tem que ser mais veemente com as palavras para segurar essas pacientes. Porque, na verdade, a pessoa que já está mais perto do peso ideal pode achar que isso é muito fácil, né? Então, ela se submete a uma lipoaspiração, o corpo vai ficar em ordem. Não é bem assim, é um procedimento invasivo, vai precisar de um cuidado pós-operatório. A gente falou do pré-operatório aqui, como é que funciona o pós-operatório, doutor? Bom, o pós-operatório, eu já falo para as pacientes que ele é 70% da cirurgia, porque tem que seguir a risca. Isso, ele vai dar a qualidade da sua cirurgia. É usar a cinta no momento adequado, é sair do centro cirúrgico, tem que ficar com a cinta. E aquela cinta que vai segurar uma modelagem do edema, evitar uma fibrose no lugar indesejado, ela tem que começar... Fibrose é quando a pele fica mais rígida, é isso? Exatamente. A fibrose é um fenômeno natural com a lipoaspiração. Aquele tecido que você tirou de gordura, ele começa a fazer uma cicatrização especial e ele começa a fazer uma retração junto com aquela pele. E a paciente precisa trabalhar um pós-operatório em cima disso. Ela tem que fazer as drenagens, tem que fazer as drenagens internas, às vezes com a ajuda de máquina, ultrassom, raios infravermelhos, que para puxar mais essa pele, a pele fazer retração, fazer uma pele que está elástica, já mais trabalhar o que a gente quer ali, não deixar tecido solto lá dentro. Isso aí a gente precisa que a paciente colabore e faça essa parte da cirurgia. Tá. As drenagens, tem gente que faz drenagem mesmo sem ter feito nenhuma cirurgia. Ajuda já em alguma coisa? Em poucos casos. A drenagem, ela tem indicação precisa. Tá. Fazer drenagem por si só não emagrece, senão as pessoas não faziam nem regime, ia só para drenagem. Só fazer drenagem, aí ia ser uma maravilha. Ia ser uma boa. Você falou da cinta, eu vou deixar uma pergunta para a gente ir para o intervalo, então, doutor, não responde agora, responde na volta. Já que tem que tomar esse cuidado todo, tem que usar essa cinta que eu acredito que para manter o corpo no lugar seja grossa, aperte. O que você recomenda? Que as pessoas façam então esse tipo de cirurgia no inverno
Quanto tempo a pessoa vai ter que ficar sem tomar sol e quais são as cicatrizes? Porque a gente sabe que a gente sempre tem que trocar ali, para ter um benefício você fica com uma cicatriz em troca, né? Deixa eu perguntar no bloco anterior, doutor, sobre fazer essa cirurgia, fazer lipoaspiração no verão ou no inverno, como tem que usar essa cinta, que acredito que seja de material mais grossinho, que aperta também. Você recomenda fazer isso no inverno ou não? Bom, se fosse eu, faria no inverno, em mim. Tá? Realmente aquela cinta esquenta, a cinta com a melhor qualidade que a gente tem no mercado esquenta. E você tem que ficar quietinha por um tempo, tem que ficar na cama. O inverno aqui a gente também tem essa possibilidade aqui das férias no inverno. Então assim, as crianças estão de férias também. Então ajuda muito. O verão você quer expor seu corpo. Então todos esses fatores, eles ajudam você a fazer a cirurgia no inverno. Doutora, a lipoaspiração nada tem a ver com a pessoa querer engravidar depois ou não, né? Tem muitas mulheres que fazem antes de engravidar, depois engravida. Tem algum problema isso? Não, não tem problema. Lógico, o que você tem é, se ela engravida e a pele dela, quando volta, por exemplo, a segunda ou terceira gestação depois de uma lipo, aquela pele não vai ter a mesma consistência. E talvez o resultado de antes, ela começa a associar que não está tendo um bom resultado. E na verdade a pele piorou de qualidade, tá? Então assim, aí os fatores são uma genética boa e os cuidados da pele depois da gestação. A lipo não influencia nada nisso daí. Tá. As mulheres reclamam bastante, doutor, dos braços, da parte interna da coxa. Tem como resolver isso com a lipoaspiração? Ou o que as mulheres visam mais é a parte do abdômen? Como é que é? Então, hoje realmente a procura é braço, essa parte inferior do abdômen, os pneuzinhos e o culote e a parte interna da coxa, tá? Tem como resolver, tem como resolver. A parte dos braços e a parte interna da coxa, normalmente elas estão associadas a uma gordura global na paciente, tá? Então essas pacientes, ela vem de uma história que são pacientes mais gordinhas. Esse é o normal, tá? E são poucas pacientes que vêm só para lipar o braço, ou normalmente vem de uma segunda lipo que ela engordou e apareceu um novo depósito de gordura nos braços. Doutor, a pessoa de repente quer usar esse 5% da gordura que pode ser lipada para usar em outras áreas, o culote, a barriga. Ela pode voltar numa segunda vez só para fazer braços e pernas? Para usar esse 5% de novo? Porque se você for dividir tudo, acaba que a pessoa que precisa tirar mais gordura sendo prejudicada, né? Não, lógico, o ideal é você fazer uma lipo no limite que a gente tem pelo Conselho Federal de Medicina, que é o limite de 5 a 7% e respeitando os 40% de uma área do corpo. Por exemplo, a paciente que quer fazer o tórax, que está por volta de 35%, e as pernas por volta de 9%, aí já passou os 40%. Então, assim, o ideal é você fazer por etapas. Faz uma parte, respeita essa porcentagem e numa outra ocasião faz uma nova lipo, uma outra área. Isso é uma segurança maior para o paciente. Quanto tempo depois a pessoa pode se submeter de novo a uma cirurgia? 6 meses a gente já tem o resultado da outra lipo e o corpo já está reabilitado a ser realizada uma outra lipo. Mas isso depende de paciente para paciente. Doutor, tem uma pessoa na linha que quer falar com a gente, a Cleide de Minas Gerais. Olá, Cleide. Boa tarde para você, seja bem-vinda. Tudo jóia. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta, Cleide. É porque eu tenho uma hérnia na barriga, na região do umbigo. E eu queria saber do doutor se eu fizer, e a pele da minha barriga é muito flácida. Eu queria saber dele se eu tirasse a hérnia, igual eu já ouvi falar que a pele fica fraca devido à hérnia. Ou se é necessário, se é bom fizer a cirurgia plástica para retirar a pele, o que ele me fala? Tá certo, Cleide. Obrigada pela sua participação, falando ao vivo com a gente de Minas Gerais. Doutor. Cleide, boa tarde, obrigado pela sua pergunta, uma pergunta muito importante.
hérnia umbilical, hérnia incisional, que é hérnia na parede da barriga, é até muito comum, tá? E o outro caso seu que é a pelezinha sobrando, que a gente chama de pele redundante. Bom, vamos separar um pouquinho. Primeira parte, toda cirurgia vai mexer no abdômen, tem que ter como exame pré-operatório um ultrassom de parede abdominal para identificar a hérnia e o exame clínico, que é o médico examinando tua barriga para ver se tem essa hérnia. Bom, hérnia e cirurgia de lipo não se encaixa, tá? Tem que corrigir a hérnia e depois a lipo. Por quê? Ao entrar com a cânula, a gente pode atropelar aquela hérniazinha. E aquela hérniazinha nem sempre é uma gordurinha que vem da cavidade intestinal, de dentro da barriga. Ela pode ser uma alça do intestino e perfurar aquela alça. Então, assim, naqueles exames que nós conversamos de pré-operatório, sempre entra isso aí e uma hérnia contraindica a cirurgia só por cânula. Agora a gente volta à sua outra pergunta que eu dividi. O excesso de pele. O excesso de pele. Esse excesso de pele, já você não cabe fazer apenas uma lipo. Por quê? Você vai tirar mais gordura de dentro e aquela pelezinha vai sobrar mais ainda. Aí a gente entra em outra cirurgia, que é a dermolipectomia do abdômen ou abdominoplastia, que é a gente tirar uma camada de pele e esticar aquela pele da barriga. Vamos aproveitar e falar então da abdominoplastia, que é a pergunta da Viviane de São Paulo. Ela quer saber qual a diferença de lipo e abdominoplastia, doutor. Olá, Viviane. Lipo a gente está diminuindo a camada de tecido da pele, está diminuindo a camada de gordura, está deixando a pelezinha uma pelezinha mais fina, tá? A abdominoplastia, aquela pele, não interessa a parte da gordura, que a gente não mexe com ela na abdominoplastia. O que mexe é a flacidez da barriga, tanto a flacidez com o músculo que está por dentro, ou uma flacidez de pele. Por exemplo, uma paciente que engordou bastante e emagreceu 3, 4 vezes, aquele efeito sanfona que a gente chama. A pele dela não tem uma boa qualidade, perdeu a elasticidade. Ela fuma também para ajudar isso aí a perder a elasticidade. A pele dela está sobrando. Não tem como a gente só limpar, tem que cortar um pedaço e puxar aquela pele, esticar aquela pele da barriga. E muitas vezes até trabalhar a musculatura por baixo, que também está ajudando a deixar isso flácido. Tá, aí eu já imaginei uma cicatriz bem maior, né, doutor? Na abdominoplastia ou não? Com certeza, a cicatriz é maior, que é uma cicatriz normalmente ou na mini abdômen, quando a gente consegue só nessa parte, a parte média do abdômen inferior, tá? Ou numa cicatriz maior que pode chegar até os flancos, a lateral da barriga. Enquanto que a lipo são cicatrizes de 5 milímetros a 7 milímetros. Só que assim, a cicatriz na cirurgia plástica, a gente deixa umas cicatrizes bem posicionadas. Então, é na marquinha do biquíni, são em lugares que... Estratégicos, exatamente. Tá. Pergunta da Lidiane aqui de São Paulo. Ela disse que teve trombose na perna há 3 anos, tem reumatismo infeccioso no sangue. Ela quer saber se ela pode fazer uma lipoaspiração com esses problemas que ela tem e teve. Uma boa pergunta. Bom, TVP, trombose venosa, sempre tem que entrar numa cirurgia como profilaxia. Então, assim, cirurgia é com meia, cirurgia é com uma maquininha fazendo massagem nas cirurgias na sua perna para não deixar aquele sangue parado, e algumas pacientes tomam medicamento para isso. Bom, você no caso que já tem uma doença do sangue que pode atrapalhar a sua coagulação, então você tem que passar antes no vascular. O médico, seu cirurgião plástico, vai mandar uma cartinha e esse vascular vai falar para a gente se dá para realizar a cirurgia, quais os riscos, ou se deve fazer uma cirurgia menor, e aí por fim. A Marilena de São Paulo diz que toma anticoagulante, doutor. Ela quer saber se ela pode fazer lipo, se ela pode tomar anestesia para fazer a lipo. Se tem algum problema, já que ela toma anticoagulante. Então, os anticoagulantes, primeiro que a gente vai pedir um coagulograma para ver o tanto que esse anticoagulante que você toma, ele atua no seu sangue, se possibilita ou impossibilita você de realizar a cirurgia. Ele não entra como uma contraindicação, mas ele entra com uma conduta específica na cirurgia. Doutor, você falou da lipoaspiração, a gente também falou da abdominoplastia. Pode ser necessário fazer um retoque? E quando é que esse retoque
vai ser feito? Quando é que o corpo desincha totalmente? Você falou 6 meses, se eu não me engano, né? 6 meses, exatamente. Então, até 6 meses após a cirurgia, o corpo ainda está inchado, não é o resultado final. Tem muita ansiedade das pessoas para saberem logo qual é o resultado final? Tem bastante ansiedade. E isso é até uma luta no consultório, porque a gente sempre explica para as pacientes. Eu costumo dar uma apostila explicando todo o pós-operatório, que diminui um pouquinho a ansiedade. Ela vai saber cada etapa da cirurgia com o passar dos dias. E, bom, 6 meses é o tempo que normalmente a gente tem o final do inchaço, o corpo já está com a fase de inflamação, que a gente tem uma ideia muito boa, e a gente pode avaliar se vai precisar de uma revisão, a gente costuma dizer revisão, uma revisão da cirurgia ou não, ou esperar mais um pouco. O que geralmente fica mais sujeito a essa revisão? É a lipo ou é a abdominoplastia? Bom, a lipo ela tem uma... Como a lipo, ela depende muito da modulação da gordura da paciente, normalmente a lipo ela cabe mais revisão que a abdominoplastia. Normalmente quando tem uma revisão de abdominoplastia é mais pela cicatriz, porque às vezes a pele tem uma elasticidade maior de um lado, puxa mais de um lado, a cicatriz pode desnivelar um pouquinho. Então é o que entra mais. A lipo, ela às vezes há uma porcentagem baixa, mas às vezes ela precisa, depois de um tempo, pela drenagem, um corpo de um lado reagiu de um jeito, do outro não, e cabe às vezes uma revisão. Não é um critério que a gente em 100%, mas assim, você tem uma certa taxa de revisão. Eu falei da gravidez na lipo e na abdominoplastia, porque a barriga fica chapada mesmo, né? Essa mulher pode engravidar, tem algum risco, mais chance de ter estria, por exemplo? Aumenta a chance de ter estria, porque assim, já é um tecido que foi reduzido e vai precisar de uma nova elasticidade, que a gravidez, ela permite aquela pele ter uma fácil elasticidade, mas você tem uma área de pele menor, uma superfície menor. Então, certamente, estria complica o resultado da sua abdominoplastia. Isso é avisado para a mulher que quer fazer abdominoplastia e quer engravidar mais tarde, não? Exatamente. A abdominoplastia, a primeira coisinha que a gente já marca ali é se a paciente tem intenção de ter mais filhos, se já está com a sua caprole formada, e isso aí a gente tem que levar em conta sim. E o sol, doutor? Quanto tempo sem tomar sol, hein? Bom, no Brasil isso é terrível para segurar as pacientes, mas você tem 2 meses de uma reação inflamatória da lipoaspiração que não pode sol de jeito nenhum. Quantos meses? 2 meses. E assim, tecnicamente, bem ao pé da letra ali, são 2 anos sem exposição direta. Tá? 1 ano depois ela já pode tomar sol com proteção. Mas assim, teoricamente, mas depois de 2 meses ela pode tomar o sol. Só que sai, até 6 meses, qualquer solzinho ela vai ter um inchaço maior, vai complicar, mas vai demorar mais a atrapalhar a drenagem dela. Então assim, 2 meses a gente fala, pode tomar um solzinho, 6 meses você libera para um sol melhor, mas assim, academicamente que também... 2 anos. 2 anos chega a ser num país como o nosso é complicado. É complicado aqui, viu? É bem complicado. Doutor, você falou da cânula, né? Que a lipoaspiração é feita através de uma cânula. Quais são os riscos? Você falou de repente a pessoa tem uma hérnia, um problema. Quais são os riscos de perfurar os órgãos da pessoa? Bom, a lipoaspiração é uma cânula entrando numa camada de gordura, então assim, para você evitar alguns riscos, você tem que, primeiro, hérnia, sempre tem que ter em mão numa cirurgia, uma lipo de abdômen principalmente, você tem que ter ali uma ultrassom para saber se não tem nenhum tecidozinho invadindo a área que você vai lipar, tá? Você diminuir os riscos da perfuração com uma técnica correta, fazendo uma lipo tranquila, respeitando aquele nosso volume que tem que ser respeitado, tá? Isso você diminui muito os riscos de um traumatismo com uma cânula. E paciente que tem um tecidozinho muito fino, tem que ser cânula específica para isso. Tá. Como é que fica a sensibilidade da área operada, então, da área lipoaspirada? Interfere alguma coisa na sensibilidade?
Não, você limpando a área correta, a gordura na camada certa, ela não interfere na lipoaspiração, na sensibilidade. E a abdominoplastia? A abdominoplastia, a paciente vai ficar um tempo, por exemplo, que você, para abrir aquele abdômen na parte de baixo, você é obrigado a cortar uns nervinhos que estão ali na pele. Então você fica um tempo com uma sensibilidade diminuída ou até sensibilidade. E isso normalmente ele volta. Tá. Tem sempre o risco? Tem sempre o risco. Tá. A gente falou da cânula e é lógico, a gente quer diminuir os riscos o quanto a gente puder, né? O máximo que a gente puder. Agora, para isso tem que escolher um bom profissional. E antes do programa entrar na hora, a gente estava conversando como é que é feita essa escolha. Eu queria que o doutor explicasse aqui pra gente. Não basta ser médico, né, doutor, para fazer uma cirurgia plástica. Tem que ser cirurgião plástico. O que você recomenda? Bom, falou tudo, não basta ser médico. Isso que é uma briga que a gente tem hoje, precisa ser especialista para fazer cirurgia plástica. Precisa ter feito faculdade de medicina, cumprido 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Precisa ter essa pós-graduação na plástica, precisa ter horas de voo para poder operar, precisa ter experiência. E aí tem que procurar isso pela internet hoje. É fácil, né, doutor, de saber se o médico é do conselho específico do que ele está se propondo a fazer. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem um site que é cirurgiaplástica.org.br. Lá digita o nome do seu médico e lá você vai ver se ele é membro, se ele é especialista dentro da Sociedade de Cirurgia Plástica. E antes de encerrar, a gente sabe, eu falei aqui que tem uma proposta, essa proposta de tratamentos estéticos tem em todo lugar, né, doutor? E os nomes das cirurgias mudam. Então, a lipoaspiração, depois tem mini lipo, Lipolite. Enfim, o que é isso? É a mesma coisa? É só comercial? O que é, doutor? Pode fazer ou só a lipoaspiração que é aceita? Essa é uma excelente pergunta. Lipolite, mini lipo, essas monte de lipos que tem por aí, são lipoaspirações. Tá? O Conselho Federal de Medicina ele não reconhece esses nomes. O que a gente vê hoje são artimanhas até de marketing para poder fazer essa cirurgia, a pessoa vende que tem o menor risco. Só que os riscos são os mesmos de uma cirurgia plástica de lipoaspiração. Então tem que fazer em hospital, tem que fazer com cirurgião plástico. Muitas vezes essas pessoas usam essas artimanhas, por quê? Porque ele não é especialista, não é cirurgião plástico, vai operar numa clínica e a paciente acaba seguindo isso aí porque pensa também na parte financeira, vai sair mais barato do que operar no hospital. E nisso ela coloca a vida dela e a qualidade cirúrgica em risco. Doutora, agora não dá para garantir resultados, né? Então, cada corpo reage de uma maneira, cada um vai seguir depois uma dieta de uma maneira, né? Você trabalha, você faz um trabalho multidisciplinar, então, com nutricionista, endócrino, para que esse resultado a pessoa vai investir, né? Ela gasta um dinheiro para fazer isso, é um investimento que ela está fazendo. Depois você dá todo esse direcionamento no trabalho multidisciplinar para que a pessoa consiga manter? Bom, a gente, no meu consultório, a gente tem uma coordenadora que fica em cima desses pacientes para trabalhar esse pós-operatório. A apostilinha é muito bem clara para os cuidados e essa atividade multidisciplinar com outros profissionais que a grande maioria dos pacientes precisam disso daí para continuar acompanhando e manter o resultado. Que é isso que todo mundo quer, né, doutor? Você quer investir o dinheiro? Ok. Você quer depois que o resultado permaneça e que você consiga viver bem com o seu corpo em ordem também. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, eu vou deixar o site aqui do Dr. Eric, www.drericoliveira.com.br, Eric com CK, oliveira.com.br, o endereço está aparecendo aí na sua tela. Doutor, foi um prazer te receber aqui, está convidado para voltar já. Obrigada, viu? É um prazer.